Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião da noite. Vamos ler a nossa mensagem. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimentos desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Essa é a mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Vamos orar. Jesus, mestre de amor e bondade, espíritos amigos que nos acompanham e nos dirigem nesta reunião, queremos agradecer a oportunidade bendita de estarmos neste celeiro de bênçãos para a reunião pública de segunda-feira. Pedimos que durante os momentos que aqui vamos estar, estejamos imbuídos do propósito de aprender, de compreender, de pegarmos as palavras da noite e transformá-las no nosso íntimo, para que possamos seguir a nossa jornada, cada dia com mais determinação, mais coragem, que possamos aproveitar os momentos da noite para luarizar os nossos corações com a mensagem da noite. Compreendemos o nosso destino, porque estamos aqui, e sairmos daqui melhores e mais determinados do que quando chegamos. Pedimos que ampare especialmente o palestrante da noite. Com ele, nosso carinho, a nossa atenção. Boa noite a todos, então, como já disse, sejam bem-vindos. Cumprimentamos os internautas que nos acompanham à distância e cumprimentamos também o pessoal que nos acompanha pela rede amiga, que agora são os nossos parceiros. Nós pedimos gentilmente que confiram seus celulares, vale a pena olhar e conferir. Por favor, desliguem, esse é um momento nosso, da gente estar aqui aproveitando a palestra o máximo possível. E quem vai falar para nós hoje é o pai do ano, Falcone, cujo tema, nem da semana não é mais. Mulheres e o Evangelho. Prezadas irmãs, prezados irmãos, caros companheiros internautas, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. A doutrina espírita é para todos nós a bússola, o roteiro, o código, a constituição divina, que nos fornece como objetivo a oportunidade do autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? E para onde deverei ir depois que meu corpo passar pela morte biológica? O Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. E nós vamos ver que, conforme orientam os nossos amigos da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, é o grande desconhecido da família espírita. Estamos vendo uma multiplicidade de livros com péssima qualidade literária e com quase nenhuma qualidade doutrinária. Mas aqueles que se encantam com capas bonitas, com as cascas, como dizia Jesus, com os túmulos caiados por fora e sem conteúdo por dentro, muitas vezes, precipitadamente, compram obras muito bem encadernadas, obras de beleza externa muito grande, mas sem o conteúdo que Allan Kardec nos oferece. Por isso, lendo o Livro dos Espíritos, vamos consultar as suas 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias: Deus, os elementos do universo, a criação, o princípio vital. A segunda parte trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e podemos afirmar com justiça:
sem nenhuma pretensão. Não existe nenhuma religião, filosofia ou ciência na Terra que dê minúcias do mundo espiritual, que passam à luz do bom senso, da razão, como a doutrina espírita nos oferece. A terceira parte vai tratar das leis morais, todos os ensinamentos de Jesus e o aspecto moral da doutrina espírita. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Na parte terceira, no item 9, no capítulo 9, nós vamos falar da lei de igualdade. E na lei de igualdade, Allan Kardec aborda os seguintes pontos: igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é o que nos interessa hoje, e igualdade perante o túmulo. Vamos, então, para questões 817 a 822. A semana passada comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E os homens, muitos machistas, ouvimos em comentários totalmente inconvenientes. Está vendo? As mulheres só têm um dia, os outros são todos dos homens. É que o egoísmo masculino ainda é de uma dimensão tal que nós precisamos de quantidade, enquanto as mulheres precisam de qualidade. Pergunta Allan Kardec há 150, quase 154, 55 anos atrás. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? As feministas vão dizer sim, os machistas vão dizer não, e os espíritos respondem não. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e a faculdade de progredir? Tchan, 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 tchan. Preparem-se que a coisa vai engrossar. 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Respondem os espíritos: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Cala a boca que eu sei mais do que você. E a mulher, por ser mais frágil fisicamente, o homem é mais forte muscularmente falando, embora que hoje tem umas mulheres malhando na academia que a gente olha e tem que dar um passo para trás, não é isso? Ao longo dos tempos e das raças, isso tornou-se algo comum. As sociedades tornaram-se patriarcais. Questão 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Respondem os espíritas: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Nós assistimos uma entrevista feita com a mulher que, nos Estados Unidos, levantou a campanha do direito das mulheres sobre o próprio corpo e trabalhou pela legalização do aborto. Alguém se lembra do nome dessa senhora? Quem foi a mulher nos Estados Unidos que levantou a bandeira de que a mulher era dona do corpo dela e podia partir para o aborto e conseguiu a legalidade? Não sabem? Também não vou dizer. Consultem o oráculo do século 21, Mr. Google. Vou deixar vocês com água na boca. A gente ensina a pescar, não dá o peixe, não. Vai lá. Faz parte da história, da cultura. Questão 820. A fraqueza da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Respondem os espíritos: Deus deu a um a força para Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. Comenta Allan Kardec: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar.
Tendo dado à mulher menor força física, dá-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Allan Kardec avança mais um pouco. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Aí é que nós, homens, levamos o pedala Robin, a tijolada no pé da nuca, como diz o pessoal. Vou repetir a pergunta. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto aquelas deferidas ao homem? Isabela, está ouvindo? Sim, vírgula, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Mais claro do que isso, só se for em latim, aramaico ou grego. É a mulher que cabe a tarefa de educar o homem. E, infelizmente, muitas mulheres educam os filhos para serem péssimos maridos. Vê se toma juízo, hein? Cresce e não deixa a mulher mandar em você. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados, não, olha para frente. Questão 822, para nós terminarmos o comentário do livro aqui. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que eu vos faça. E aí, nós vamos aprender com Kardec que os direitos são iguais, mas os deveres são diferentes. Mateus Fernandes Fraga, o mentor da FEAC, diz que essa história de que o homem é o sexo forte está comprovadamente, já está demonstrado que é um equívoco. Quando os cientistas descobriram, os neurofisiologistas, os neuroanatomistas, que o cérebro da mulher tem uma quantidade menor de neurônios do que o cérebro do homem, os machistas logo levantaram a bandeira e disseram: está vendo? Por isso é que a mulher é mais burra. Mas nos exames e testes comprovaram que não. É que a mulher é tão capaz, com os recursos que a própria experiência maternal e feminina lhe oferece, que ela precisa de menos quantidade de neurônio para fazer tanto quanto o homem ou até mais. Tchan, 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 tchan. Como é que nós ficamos? A autora do projeto americano, entrevistada já numa idade avançada, diz: se eu pudesse voltar atrás e começar de novo, eu levantaria uma bandeira diferente. Eu levantei uma bandeira de colocar a mulher contra o homem. A mulher para enfrentar o homem. Se eu tivesse tempo, idade e força, eu voltaria atrás e levantaria a bandeira de que a mulher precisa e deve caminhar junto com o homem. O homem precisa da mulher tanto quanto a mulher precisa do homem. Mas o tempo passou. E milhares e milhões de americanas e de terráqueas embalaram-se nos caminhos de Betty Friedan. E deu o que deu a confusão desse tempo todo. Dá para entender? Assim, nós vamos ver onde começou a valorização da mulher. E vamos observar que a valorização da mulher, o maior feminista que a Terra já teve até hoje, chamava-se Jesus de Nazaré. É ele quem dignifica a mulher. Aquela época de Jesus, a comunidade em que ele nasceu, o povo hebreu, era, e muitos aspectos ainda continuam sendo determinados segmentos, um povo muito machista. Deus é Jeová, mas não é o nosso Jeová, não. É o Jeová, é Yahvé. Na Índia, Deus é Baba, é pai e mãe. Mas na cultura hebraica, é o Deus de justiça, é o Deus da espada, é o Deus da força, é o Deus masculino. A mulher fica fora, esquecendo que, dentro do princípio taoísta do yin e do yang, a noite tem a semente do dia, como o dia tem a semente da noite. A água tem a semente do fogo. Olha que é a água que gera eletricidade, a eletricidade produz fogo, como o fogo tem a semente da água. É o trovão, é o raio, que faz com que as moléculas nas nuvens se precipitem em forma de chuva. Assim, homem no peito diz: eu sou homem, sou macho.
Cuidado. Você tem uma carga de hormônios femininos dentro de você que você não pode nem imaginar. E um distúrbio da tireoide pode mudar a sua voz, a sua musculatura e até a sua maneira de agir. E essas mulheres que se dizem a tal 100% mulher, não são. Dentro de você tem hormônios masculinos, quer ver? Mexe com a Isabela para ver a hora que ela estiver no colo da mãe. A mãe fica mais homem do que o pai, mais valente, mexe. Olha uma galinha de pintainhos no quintal da fazenda, se for ganizé então, é um perigo, voa no rosto da gente. Mulher alta, dizem os espíritos que são igual trovoada de verão, brum, 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 e passou, mas as mulheres baixinhas, meu Deus, eu fazia assim, e Dona Lourdes estava debaixo do meu braço, mas quando ela roncava dentro de casa os valores femininos, todo mundo baixava a orelha e ficava por isso mesmo, tinha que mudar de opinião. Vamos ver então como é que isso tudo começou. A data de 8 de março de 1857 lembra uma experiência muito desagradável nos Estados Unidos da América do Norte. Operárias de uma fábrica de tecido em Nova York fizeram greve para terem salários iguais aos dos homens. E porque era uma fábrica de tecido, matérias inflamáveis, elas ficaram dentro da fábrica e de repente não se sabe se propositalmente ou acidentalmente começa um incêndio. E elas morrem dentro da fábrica de tecidos americanas. Lutando por quê? Por condições de trabalho. Carga diária de trabalho de 10 horas, equiparação de salários com os homens, tratamento digno do trabalho. E nós vimos a semana passada a legislação brasileira aprovando leis dizendo que uma função exercida por um homem e uma mulher na mesma empresa necessita de pagamento igual. Em pleno 2012, as mulheres estão lutando para serem reconhecidas como front de trabalho com direitos iguais aos dos homens. Quando o Brasil é regido por uma presidenta, as mulheres ainda não são reconhecidas em várias empresas ou segmentos da sociedade. A manifestação foi reprimida com tal violência que, segundo a versão, colocaram fogo. Nós não podemos afirmar como é que fica a situação. No momento de crise, de briga, de repressão, uma coisa deflagra a outra. Não acusamos nem defendemos ninguém. Citamos o fato histórico. Matando cerca de 30 tecelãs num ato totalmente desumano. Assim, nós vamos ver que em 1910, na Dinamarca, essa data em que aconteceu este evento tão trágico para o clã feminino, modificou a estrutura e a mulher teve o reconhecimento. Na doutrina espírita, nós vamos ver que em determinado momento Allan Kardec pergunta: nesses direitos e deveres iguais, o que é que faz um espírito optar, quando vai reencarnar, por um corpo de anatomia feminina ou por um corpo de anatomia masculina? E respondem os espíritos: a natureza da missão. Eu comecei a falar lá atrás e voltou agora. Mateus Fraga diz que o homem só é sexo forte quando o carro atola no barro. Aí põe a mulher no volante e ele empurra. Só para isso. Minha avó foi parteira há mais de 40 anos. Nasceram mais de 3.000 crianças nas mãos de vó Chica. E ela dizia que Deus não foi legal com as mulheres. No ponto de vista dela, que era analfabeta de pai e mãe, de pé e mão, ela dizia que devia de ser assim: todo mundo tem um pitaco para dar para Deus. O casal casava, primeiro filho, quem ia gestar era a mulher. Segundo filho, o homem. O terceiro, a mulher. O quarto, o homem. E assim em diante. Ela dizia que todo casal teria o primeiro filho, porque seria a gestação da mulher. Alguns que escorregasse teriam o segundo, que era do homem. Quem tivesse o segundo poderia até arriscar o terceiro, mas o quarto ela garantia que ninguém teria. E eu estou vendo pelas carinhas sorridentes que tanto eles quanto elas concordam plenamente com vó Chica, que está presente no ambiente. Então, não é apenas discutir o papel da mulher na sociedade. A doutrina espírita mostra que espíritos que estão na natureza masculina podem, na última ou na próxima encarnação, vestir um corpo de anatomia
feminina e vice-versa. Espírita que precisa de demonstrar comportamentos de machista ou de feminista está desafinado com a lei da doutrina espírita. Espírita racista, porque a sua pele é diferente da minha pele, porque a sua raça é diferente da minha raça. Já vivemos em todos os continentes, já vestimos corpos de todas as raças e sabemos que todas somos descendentes da raça negra, que é a raça mãe, é a matriz da chegada do princípio inteligente no planeta Terra. Por isso, precisamos pensar. As vantagens, os direitos, a promoção, e nós vamos ver que a mulher que trabalha fora tem uma jornada dupla, tripla de trabalho, porque quando chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, da janta, do lanche, disso, daquilo, ver o dever das crianças. Os machistas que somos, desabotoamos a gravata. Eu estou morto, deita no sofá e vai ver aqueles programas lixo, droga, que, com raras exceções, a TV brasileira vomita na sala da gente. Desculpa pelo vomitar, mas eu não tenho um verbo mais adequado. Há programas extraordinários, mas passam muitas vezes em horários inconvenientes para a população que produz assistir. Então, nós vamos ver que nesses caminhos do Evangelho, Jesus é o primeiro feminista que coloca a mulher em pé de igualdade com o homem. Miriam de Nizirá, Maria de Nazaré, a mulher que é escolhida para ser a mãe do Messias, está em casa uma jovem de 16 anos, nos seus momentos de oração no pôr do sol, e aparece-lhe um espírito com superioridade moral, pela luz que irradia, e diz a ela: Ave Senhora, aprove ao Senhor da vida que tu sejas a mãe do Messias, daquele que é prometido pelas tradições do povo hebreu. E a palavra dela é mais clara do que a de qualquer jurisprudência. Ela diz simplesmente: seja feita na serva a vontade do Senhor. Silêncio absoluto. E todo o fenômeno acontece em situações que nós já descrevemos. Mas ela não é apenas aquela que vai gestar, parir. É aquela que vai acompanhá-lo durante todo o processo. É aquela que vai instigá-lo nas bodas de Canaã a transformar, a fazer alguma coisa. É aquela que o acompanha nos momentos à beira do lago de Genezaré. É aquela que quer tomar providências e levá-lo de volta para Nazaré. E eles dizem: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Maria de Nazaré acompanha, faz parte das mulheres de Jerusalém, acompanha o filho na subida do Gólgota, ou o Monte da Caveira, quando a maioria dos homens fogem. Somente João, o mais novo, acompanha, e é a ele que o mestre entrega a Maria, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E nós vamos ver que mais tarde, quando João se posiciona no promontório de Éfeso, ele volta a Nazaré e leva Maria de Nazaré com ela. Há uma casa construída na Capadócia, a nossa Maria Teresa aqui da FEA, que já esteve lá, que é atribuída à casa de Maria de Nazaré na Capadócia, nas regiões do Oriente Médio. É Maria de Nazaré o testemunho maior. E nós que fazemos parte desse grupo de espíritos que atendem às comunidades daqueles que desencarnam pelo suicídio, sabemos do seu trabalho extraordinário, continuado no além, pelas mãos abençoadas de outra mulher que eu vou citar daqui a pouco, Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que foi estudado em 4 sextas-feiras, no mês de fevereiro passado, aqui na FEAC. Ela mantém no mundo espiritual uma falange de espíritos, recebendo os réprobos da sociedade, aqueles que fugiram da vida pela porta dos fundos. Uma outra mulher extraordinária é Joana de Cusa. Por que de Cusa? Porque ela era casada com Cusa, um alto funcionário do governo de Herodes Antipas. Era representante de Roma naquela região da Judéia. E ela tem o seu encontro com Jesus e diz a ele: mestre, eu quero dar a minha vida a ti. Ele vira para ela e diz: vai e segue Cusa.
Cuida do teu marido, que ele precisa de você. Chegará o dia em que eu te pedirei o testemunho. E no ano 60, em Roma, ela atada num poste, o filho atado em outro, e o soldado chega e diz para ela: mulher, abjura Jesus, e eu te tiro do fogo, da morte. E ela diz: uma vez eu quis me entregar a ele, e ele disse que não era o momento. Agora é a minha vez. O filho Lula pedindo a ela: tu gostas mais de Jesus do que de mim? Meu filho, cala a boca que tu não sabes do que fala. E ela se entrega e as chamas devoram. Esse espírito volta na terra como Clara de Assis, como Juana Inês de la Cruz, como Joana Angélica de Jesus. E faz um trabalho extraordinário, deixando um rastro de luz, hoje como a nossa querida Joana de Ângeles, a quem dedicamos este cenáculo, espírito ao qual estamos ligados há um tempo imensurável. Quem é que se lembra de Miriam de Maigidon? O que houve aqui? Disparou. Quem é que se lembra de Miriam de Maigidon? Ou Maria de Magdala, uma mulher que tinha comprometimentos diferentes na vida social. Ninguém sabia realmente de onde ela vinha, mas era uma mulher cobiçada e desejada pelos homens, e cobiçada e invejada pelas mulheres, de rara beleza, de pele de veludo. Escolhia a dedo as companhias com as quais vivia os seus momentos de relax. E naquela vida, chamada vida fácil, tão difícil, nós tivemos a oportunidade, Kátia e eu, de atendermos e trabalharmos com as damas da noite, com mulheres que entregam seu corpo à noite para experiências de fazerem-se mercadoria, para atender e tornarem-se repastos de homens irresponsáveis e prostitutas. Porque aonde há prostituição feminina, ela é alimentada pelo dinheiro da prostituição masculina. Miriam de Maigidon entrega-se a Jesus. Diz o Evangelho que nas noites de lua ela era possuída por 7 forças demoníacas. Era o processo da obsessão, daquilo que Allan Kardec vai colocar em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando fala da subjugação. A pessoa é levada a mudar o seu comportamento. E dessa forma, Miriam de Maigidon ou Maria de Magdala larga tudo e todos, passa a seguir Jesus. E no livro Boa Nova nós vamos ver coisas extraordinárias. Ela vai para o Vale dos Leprosos, e nós vemos aí a fantasia muito bem engendrada de um código da Vinci, dizendo que Jesus vivia maritalmente com Maria de Magdala, e que a pequena Sofia é descendência deles. É muito interessante. É o livre-arbítrio de fazermos o que quiser. Podemos casar Dom Pedro I ou Dom Pedro II com Maria Antonieta num romance. Podemos casar Chico Xavier com a Miss Universo num romance. O papel aceita tudo e o povo vai atrás e diz: e agora o que o Espiritismo vai dizer? Vai dizer que é mais uma alucinação. E haja livro para vender, filme para fazer e gente para entrar na fila. Vamos nos lembrar de Marta e Maria. Eu costumo dizer na brincadeira: imagina chegar na sua casa 13 marmanjos para jantar e dormir, em pleno século 21, com pizza que você pode pedir da esquina, comida que você pode pedir, freezer, fogão a lenha, fogão elétrico, fogão não sei de quê. Imagina 13 homens chegarem na sua casa para pernoitar. Agora volta 2000 anos no tempo. E na casa de Marta, Maria e Lázaro, chega Jesus com os 12 amigos para passar a noite. E aquele negócio corre para lá, corre para cá, corre para lá. E Lázaro pergunta para ele quais são as boas novas. E ele começa a falar. Maria para tudo e senta-se aos pés do mestre para beber o licor da sua palavra. E Marta passa para lá e passa para cá e Maria não escuta. Chega um momento em que a paciência dela vai embora. Ela diz: mestre, pede a Maria para vir me ajudar. E quais são as palavras de Jesus? Marta, Marta, os afazeres da casa, do mundo sempre os tereis, mas a mim nem sempre. Em verdade, eu vos digo que Maria escolheu a melhor parte. E você, minha querida irmã? Você, meu querido irmão? E você, Falcone?
Estamos escolhendo a melhor parte ou estamos querendo levar vantagem no famoso jeitinho brasileiro? A palavra é semente de vida de Jesus. Está em Lucas 10, 42. Vamos nos lembrar, sim, que as mulheres vieram para o espiritismo e se tornaram o estandarte da doutrina espírita. Amélie Gabrielle Boudet diz o ditado machista que atrás de todo homem tem uma grande, a todo grande homem tem uma grande mulher. A doutrina espírita diz que não está atrás, está braço a braço, ombro a ombro, lado a lado. Kardec só teve forças para fazer o que fez porque tinha ao lado dele uma mulher extraordinária, chamada Amélie Gabrielle Boudet, a quem homenageamos dando o nome à nossa filha primeira de Amélie Gabrielle Falcone. Neste processo, vamos ver, ela era professora, poetisa, ajudava o marido no liceu, era uma pessoa de uma cultura extraordinária, de uma sensibilidade extraordinária, e deixou um rastro. Octogenária, sentou no banco dos réus para defender a doutrina espírita e defender a honra do marido. Deu testemunho, sobreviveu a ele e foi o exemplo maior. As irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, onde tudo começou com uma série de pancadas. E as meninas começaram a conversar com as pancadas. Se for o pé fendido, bate 2 vezes. Se não for, bate 3. Tum, tum, tum. Não foi o pé fendido. O pai pulou pela janela, a mãe desmaiou, a avó caiu. Sentido figurado, pelo amor de Deus, não estava nem vó lá. E elas começaram com pancadas a criar aquilo que mais tarde foi chamado de tipitologia. Respostas através de pancadas. E este fenômeno todo atravessa os Estados Unidos da América do Norte para a Europa e chega em Paris com o fenômeno das mesas girantes, e dali vem a codificação da doutrina espírita. Maria Modesto Cravo, do Triângulo Mineiro, uma mulher extraordinária que tem uma série de problemas, tudo que ela toca dá choque. Ela toca objetos, toca pessoas e dá choque. Uma carga elétrica, e é levado a um psiquiatra de Uberaba. Doutor, Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira, Kátia e eu conhecemos pessoalmente. Foi amigo nosso. Tivemos a honra de visitar a sua casa várias vezes, naqueles dias em que íamos a Uberaba com frequência. E Maria Modesto Cravo é levada a procurar o psiquiatra porque os médicos comuns não davam conta. E ele, que era espírita, quando ela entra na sala e começa a narrar, ela faz o transe mediúnico. Ela faz mediúnico e recebe, dá passividade aos espíritos. Doutor Inácio conversa e ela apresenta uma mediunidade extraordinária. Foi uma mulher que deixou na região de Sacramento, Araxá, Uberaba, Uberlândia, e naquelas regiões de Frutal, Honorópolis, Campina Verde, Iturama, um rastro de luz a serviço do bem. Manuel Filomeno de Miranda vai colocá-la trabalhando até hoje com Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. Amélia Rodrigues, outra mulher extraordinária, poetisa, professora, escritora, teatróloga, atualmente faz parte da falange de Joana de Ângeles e deixou atrás de si um rastro de educação a serviço da doutrina espírita. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira é essa criatura extraordinária que utiliza a nossa casa como uma das suas plataformas de serviço em diversas ocasiões. Nosso companheiro Osmir de São Paulo e vários outros médiuns do Brasil são um instrumento para que ela possa mandar as suas mensagens. Ela que nasceu aqui pertinho, na divisa de Minas com o estado do Rio, e dali viajou para Lavras, rodou por essas regiões, morou em Juiz de Fora e começa a fazer um trabalho extraordinário com espíritos suicidas e recebe psicograficamente várias obras. Outras lhes são ditadas pelos recursos auditivos da Clara e Audiência. Dr. Bezerra de Menezes, Charles e uma série de outros espíritos amigos utilizam a sua mediunidade, e ela lança o best-seller Memórias de um Suicida, mostrando para nós que sair da vida na hora certa, ou bem ou mal, é um desafio, mas sair da vida fora da hora, na contramão, pela porta dos fundos, é um ato de desequilíbrio. E hoje, mais do que nunca, quando alguém suicida-se, demora
3, 4, 5 séculos a reorganizar o seu perispírito, a reorganizar as suas estruturas da anatomia psicológica, da anatomia espiritual. Vamos nos lembrar das mulheres que trabalham na FEAC, dos espíritos que nos ajudam, e nós nos lembramos da doce Anita Borella, espírito que tem assinado nas costas da duplicata de dezenas e centenas de reencarnações. Anita Borella nasceu em Leopoldina, ali aos pés da Pedreira. Casou-se com Astolfo Olegário de Oliveira e trasladou-se para Astolfo Dutra. Seu Abel Gomes chega então no Porto de Santo Antônio e começa a conversar com amigos sobre a realidade da doutrina espírita e fundam a primeira instituição, composta só de homens, porque era uma cidade tradicionalmente católica, e o mandava mais do que o delegado e o prefeito juntos, como acontecia umas décadas atrás. E ela veio ouvir o sacerdote falar na tribuna contra os espíritas, dizendo que era a doutrina do demônio, que era o anticristo, que era a causa das enchentes, das tempestades e de tudo de ruim que acontecia. E ela via o marido e os companheiros estudando, lendo, começa a ler, apaixona-se pela doutrina espírita. A mediunidade eclode, e ela é médium de efeitos físicos, de cura. Eu não a conhecia encarnada, mas conheci dezenas de pessoas que com ela trabalharam. Dona Anita estava em casa, e chegavam pessoas dizendo: Dona Anita, fulano de tal caiu da ponte, nadando no bote, morreu afogado. E ninguém consegue achar o corpo. Ela entrava em oração, concentrava e dizia: nos fundos da casa de fulano de tal tem uma toceira de bambu assim, assim. Durval Reis, que foi meu amigo, me ensinou a jogar tarrafa, me ensinou a pescar. Dizia: Armandinho, falava com ela: mas Dona Anita, já passei lá, já mergulhei, não tem nada lá. Ele diz: o corpo deslocou e está lá. Ela ia, eles iam e achavam. Um senhor da família Fraga sai de casa depois do almoço numa fazenda grande de café e dirige-se ao campo. E não chega onde estão os empregados. E no caminho não tem nada, não tem perigo nenhum. Os empregados vão e voltam e procuram o corpo um dia inteiro e não conseguem achar. Vão atrás de Dona Anita. Ela concentra e diz: no fundo do quintal tem um paiol. Depois do paiol tem uma tulha de milho. Depois tem o terreno onde fica o café para secar. E depois tem o lugar onde jogam as cascas do café. Ele passou, teve um problema cardíaco e caiu dentro do buraco. Quando ele caiu, a palha de café subiu. E quando a palha de café desceu, cobriu o corpo. Ele está dentro do buraco. Foram, passaram e lá estava o corpo. Um filho, brincando na beira do rio, precipita-se sem querer e cai no rio. E ela, ouvindo os gritos, chega na beira do rio Pomba. A sua casa estava para o rio Pomba, e ela atravessa por sobre as águas, pega o menino e volta, visto por uma série de pessoas que não eram espíritas, que se fosse dito pelos espíritas, podia dizer que era alucinação coletiva. Mas os vizinhos que viram de um lado e do outro do rio, ninguém era espírita. Era médium de cura. A família de seu Astolfo Olegário de Oliveira, naquela época em que os loucos proliferavam de maneira diferente dos loucos que se drogam, se prostituem, pegam os carros em alta velocidade, fazem coisas inconvenientes, colocando a sua vida dos outros em risco. Seu Astolfo chegou a colocar nos fundos da casa um cômodo com grades, porque as pessoas chegavam amarradas, babando, mordendo. E ela dizia: põe lá dentro. No primeiro dia ela conversava com o camarada na grade, no segundo ela abria e eles ajudavam a tomar conta das crianças. O seu magnetismo irradiava. Quando ela chega na reunião, a reunião muda. Quando ela chega no ambiente, o ambiente muda. É uma das ministras da nossa colônia Regeneração, Anita Borella, a quem dedicamos o trabalho de assistência e promoção social dessa casa. A nossa Maria Ferreira foi babá do Dr. Murilo Neto, que este final de semana participou do parto da Alice, como um dos médicos desencarnados que continuam a obrar na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E Maria Ferreira, o mentor dela chamava-se Carimério. Ela possuía recursos de efeitos físicos
O Carimério psicografava receitas por intermédio dela. Ela foi conhecida durante muito tempo como Maria do Carimério. Desencarnou e continua ao serviço. É uma das patronas do nosso SOS Preces, junto com Maria da Cruz e Maria Ferreira. A nossa Irtes Terezinha de Ubá. Tem alguém de Ubá aqui? Já ouviu falar na Irtes Terezinha? Frequentava o Centro Espírita Ismael. Já faleceu há mais de 30 anos. Foi uma das minhas orientadoras na mediunidade no princípio. Não vou falar o tempo, senão vocês acabam descobrindo a minha idade. Foi ontem mesmo, né? E Dona Irtes era a mulher que fechava a Semana Espírita de Astolfo Dutra. Ela desencarnou e nós estamos com essa responsabilidade até hoje. Um espírito extraordinário que deixou um rastro de luz atrás dela, amiga pessoal de Chico Xavier, psicografou vários poemas de espíritos famosos e a sua sensibilidade marcou o Ubá com o seu trabalho a serviço de Jesus. A nossa Cátia, que eu digo que é nossa, porque esteve comigo um período, mas não era minha, era da FEAC, era do trabalho do bem. Até hoje chegam pessoas perto de mim, passados 6 anos e meio, e dizem: Falcone, você não sabe o que a Cátia fez por mim. E eu já aprendi a ficar de boca fechada para deixar a pessoa falar. Vira e mexe, eu me surpreendo com coisas que ela fez e que eu nem desconfiava. No trabalho do bem, foi a sustentadora da nossa casa, junto com Fernando Emílio, com a gente, com mais um monte de gente que está aqui no ambiente. Erigimos a FEAC. E hoje a FEAC mantém um padrão de disciplina como tem. Podem ter certeza que não é graças a Fernando Emílio nem a Falcone. É muito mais a Cátia e a todo o trabalho que ela deixou. Não é isso? Graduou-se em medicina no dia 11 de dezembro próximo passado e está no serviço do bem, com a Anita Borella, com o Dr. Jacó e com outros médicos desencarnados, Dr. João Augusto Meri e outros amigos do além. Nós podemos lembrar também de todas as mulheres da FEAC. E seria impossível dizer o nome de todos, que eu diria o nome dessa turma e esqueceria de cá. Diria o nome das que estão aqui, esqueceria as dali. Por isso nós vamos representar todas elas. Numa mulher que daria tudo para estar na FEAC hoje. Ela está aí. Quem é ela? Terezinha de Castro. E a nossa Terezinha de Castro foi uma das colunas desta casa. Até que a doença veio visitar-lhe o organismo. E a professora Terezinha de Castro está hoje em casa com limitações físicas. Tem dia que com limitações intelectuais, com raciocínio prejudicado, e tem outros dias que numa lucidez assustadora. Homenageamos a todas as mulheres encarnadas e desencarnadas que deram e estão dando a sua vida ou da sua vida no trabalho do bem a essa criatura extraordinária que lá de casa continua acompanhando todo o trabalho e querendo saber notícias. Aqui podem ver, é a foto da FEAC no aniversário de 4 anos. Olhem o número de marmanjos, olhem o número de mulheres. A FEAC é a casa das mulheres. No salão hoje, 4 por 1, mulher. O dia que os homens estão em maioria, 3 por 1, mulheres. Mas nós vamos ver que são as mulheres que sustentam a nossa instituição, não é isso? No serviço do bem, olha aí, a foto de 3 anos atrás, estão faltando 48 plantonistas. Tenta contar a quantidade de homens e de mulheres. Dá para notar que o mais bonito está aqui, né? Mamãe caprichou. Né? Dá para notar que o mais bonito está aqui. Mas não é o mais evoluído e nem o mais belo. Na FEAC, não tem disputa de homem com mulher. Quando a Cátia estava sentada aqui à frente comigo, a gente provocava um ao outro. E escandalizamos no bom sentido. Companheiros, quando dissemos em alto e bom tom que nós éramos casados, emprestados um ao outro. Que o dia que um desencarnasse, o outro teria autoridade para administrar a sua vida como bem lhe aprovesse. E a Cátia disse: se eu for na frente antes de 1 ano, ele está casado. E eu disse: não, senhora, mais respeito, antes de 2. E exatamente com 1 ano e meio eu consorciei novamente com alguém que ela preparou para ser a minha segunda esposa. Agora eu estou preocupado porque a Andréia não quer preparar ninguém. Eu estou preocupado com isso, sabe? Oremos e vigiemos. Está em casa ouvindo. Quando eu chegar, o rolo de macarrão vai cantar no ouvido.
Olha lá, minha gente. Maria Dirce, é você aqui, Maria Dirce. Está vendo ali, ó? Bonitinha, fofinha. A Vivi ali, ó. Não é isso? Vamos em frente? Vamos. Aqui nós temos alguém que nós falamos a semana atrasada ou retrasada, a semana atrasada, não é isso? A nossa Rangel, que nessa encarnação veio com problemas de ordem mental, de coordenação do hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo. Mas como eu disse há 15 dias atrás, esta mulher, nós temos um gesto de gratidão muito grande. Irmã Clarissa diz, tratem a Rangel com mais carinho do que tem tratado suas mães. É graças a ela e ao PP que os conventos não passavam fome. E o nosso companheiro Serafim perguntou, mas Falcone, se a Rangel era tão boazinha, por que ela teve que nessa encarnação passar por uma prova tão difícil dessa? Eu disse, querido, ela era boazinha com o convento. Naquele tempo em que acreditava-se que acendia-se uma vela para Deus e outra para o diabo, quem dava aos pobres emprestava a Deus e ficava tudo bem. Ela estava fazendo o meio de campo dela. Quem ela gostava, ela protegia, mas quem ela não gostava, anoitecia, mas não amanhecia. Não é isso? Então, olha aí, gente. Encantada nos trabalhos do bem, abraçada aqui com a nossa Ana Lúcia, que é a próxima na lista que está indo atrás dela direitinho. Deus seja louvado. Não é isso? E agora, nós temos para compartilhar com vocês fotos da mais nova feaquense. Alguém vai dizer que é corujice, não é corujice não, é babá mesmo. A última foto, antes de sair de casa, olha a musculatura do pai, e você fica em pé, Dinho. Olha lá, fica em pé, Armandinho, pode ficar, a televisão vai mostrar, olha lá. A matriz está aqui, a continuidade está ali. O Armandinho puxou a altura dos Falcone e a caixa dos Vieira, não é isso? Muito bem. No hospital, não é isso? Norma, Ana Lúcia. Enquanto o médico chega, não chega. Enquanto a hora chega, não chega. Sávio, tira a mão daí. Tira a mão daí. Olha lá. Olha o que ele fez comigo, gente. Colocou um babador. Olha lá. A nossa Raquel. Cadê? E aí, nós vamos, né? Agradecemos a equipe médica que acompanhou todo o processo. Dr. Ronald vai mudar de profissão. Coloquei uma máquina no pescoço dele com 1.600 fotos. E ele tirou 1.500, só faltaram 100. Ele adorou ser fotógrafo no parto. A nossa doutora aí, tranquila, acompanhando. Esse pessoal estava todo presente. Olha o Rodney aí, ó. É isso. Depois o povo fala que eu sou médium, que eu sou bruxo. Vocês vão ver o que vai dar. Aqui está o nosso doutor Atílio, que é o anestésio, né? Anestesista. A Andréia já pronta. E nós aí, ó, dedinho levantado. E aqui atrás a parafernália. A avó Chica chegou e disse assim, meu filho, no meu tempo não tinha nada disso. Era barbante, pó de fumo para curar umbigo. E Deus seja louvado. E ela ficou rindo, querendo saber. O doutor Murilo teve que ensinar para ela cada um desses botões, para que servia, para que não servia. Aí, assim que a Alice saiu. Quando o doutor Rodney cortou o útero e abriu, sabe o que foi a primeira coisa que saiu? O pé. Ele olhou e falou assim, o que isso está fazendo aqui? Não quero você aqui não. Enfiou o pé de novo lá para dentro, para poder achar a cabeça da criança. E aqui tem alguém, aqui é o Rodney. Murilo Neto estava atrás dele, aqui está a doutora Melissa, quem estava atrás dela era o Gil Horta. Olha lá, dá para ver, o anel está ali. Cadê o Fernando, está aí? Fernando está aí, Armandinho? Está não, né? Olha lá, o anel está ali. Na hora de cortar o cordão umbilical, o Rodney disse, toma, Falcone, a honra é sua. Amarrou de cá, amarrou de lá, tof, e cortamos ali o trabalho. A pediatra, já com Alice nascida, colocando a pulseirinha, a filmadora filmando tudo direitinho. Gente, quase que trincou a Santa Casa. De tanto que essa menina berrava e chorava. E para o pediatra é a maior festa possível. Aqui a Andréia, pela primeira vez, vendo a Alice sendo chegada no rosto dela. Amarrada. Vocês imaginam o que é uma mãe amarrada? A cirurgia continua lá, ó. A dupla continua.
E a pediatra está aqui, mostrando a criança tranquilamente. Haja beijinho, haja afago, haja... A doutora lá atrás de novo, lá. Opa, faz isso não. Agora não é hora disso não. Vamos em frente? Vamos. Olha euzinho aí. Olha. Aí começa a esquartejar. Daqui aqui é fulano, daqui aqui é Beltrano, o nariz é de ciclano. Esquartejar a menina todinha, você precisa de ver. Bom, agora aqui, está ali, se falar que é mentira, tem prova. A pediatra sai com a criança no elevador, né? O Armandinho mais a Meli juntaram e foram lá para dentro com ela. Depois o Dinho falou com o Sávio, minhas pernas bambiaram. Aquele homem daquele tamanho bambiou as pernas. Olha aí, gente, olha. Vê se pode, olha os babão aí, olha. Vocês vão ver. Olha o que eles estão fazendo. A Meli, ó, aqui, olha aí. Te contar, hein? Só má idade dos... Onde você vai, minha filha? Vem cá. Daqui. Anto, larga. Vem cá. Vamos lá. Olha lá o neném, olha lá o neném, olha lá. Olha lá o neném lá. Eu falei com o Armandinho, a quantidade de palestra que eu proferia aqui na FEAC, com o Armandinho, a Meli no colo, e mexia no óculos, mexia no microfone, dormia, punha em cima da mesa. A minha mãe, mais a mãe da Kátia, ficavam de cabelo em pé, que os meninos não ia ter ninguém na vida, só ficavam em centro espírita, coisa de perturbação. Deu no que deu, tá dando aí, ó. Dá o quê? Hein? O que você quer? Aproveita enquanto a Alice não chega. Gostou, né? Toma que a filha é tua. Deixa ela solta aí. Pode deixar solta. Barulho de criança, Mateus disse que não incomoda barulho de adulto. Vamos em frente? Vamos. Olha a perturbação. Um batendo foto de cá, o outro batendo foto de lá, e a mãe de olho no Jim. Jim, olha minha filha. Parece uma múmia, de tão enrolado que é. Olha só. A gente costuma dizer que quando é desse tamanho dá uma vontade de comer, não dá? Depois que cresce a gente arrepende tanto. Por que não comeu? Olha lá, gente. A Meli querendo dar broa para ela. Olha só. Veja se pode. Olha lá. O olho da mãe na criança, o olho da criança na mãe. Aqui tia Lina. Lina Detone foi fazer companhia para Kátia. Kátia? Para Andréia. Vocês já viram que uma está presente desencarnada, a outra está presente pela internet? Aí a Lina foi, chegou o almoço, nasceu dia 8 às 8 horas da noite, quinta-feira. Na sexta-feira chega o almoço. E a Lina pergunta assim, você quer muito ou pouco, Andréia? Ela diz, põe 2 colheres de arroz, põe 2 colheres de cada coisa, para eu poder provar a comida. E aí eu levei o prato e fui dando para a Andréia ali, e ela provou e disse, está deliciosa, eu quero mais. Quando eu voltei, a Lina estava... Ela estava de companhia, ela estava esfomeada, o Wilson não trata dessa mulher. Cadê a Lina? Lina, olha lá, eu vou ver o quê? No próximo parque você não vai não, né? Aqui o Sávio babando, né? Cadê? Olha lá, vê se pode. Vamos lá, vamos. Aqui, gente, com baba de... Olha lá, suja, não lava a boca, não. Primeiro banho, é isso? Olha só. Aqui é da Andréia. A mãe, o pai, sobrinho, cunhado, irmã, cunhada, irmão, né? E Alice, para variar. Ana Guimarães falou em Juiz de Fora no sábado. Eu quero conhecer minha neta, não é isso? A Ana, a gente faz parte do coração maternal de Ana, e aí estão 4 mulheres, olha só. Muito bom. Olha o sono dos justos. Deixa eu sentar. Olha lá, pronto. Quer ver melhor? Vamos lá. Mas você não falou nada, agora não dá tempo de voltar tudo, não. Olha lá a filha do Rodney, gente, neném no colo. Eu não quero, quer ser pediatra. Olha só, filho de peixe e peixinha. A família Cota dando a sua cota. Olha aí. Trio Parada Dura.
Olha o Jim medindo a mão da Alice com a mão dele, para ver se dá o mesmo tamanho. Muito bem. E eu agora... Que isso, gente? A declaração de uma das mulheres mais novas. Primeira palestra da Alice na FEAC. Abram os ouvidos. Ok? Tem som aqui, Marquito? Vamos lá? Vamos. Tem som? Olha lá. Olha lá. Primeira palestra. É italiana, ela pode ver, ó. Fala com as mãos, ó. Olha lá. É da máfia. A mulher de peito, de fôlego. Ela vai querer mamar na avó, você quer ver? Olha lá, ó. Olha lá, ó. A boca. Papai, deixa eu mamar na minha mamãe. Entenderam? Entendeu? Então, palestra começa de cedo, tem que começar de cedo. É assim que a gente trabalha no bem, é assim que a gente faz as coisas acontecerem. Muito bem. Cadê? Agradecemos a todos que vibraram por nós e pedimos, continuem vibrando. Já foi no pediatra hoje, já passou pela primeira situação e está aí para encantar a todos nós. A FEAC é a FEAC das crianças. Vocês podem ver, vão dizer quem chegar na FEAC da agora para frente que eu estou promovendo a Alice. Não, vou continuar promovendo a todas as crianças que frequentam a nossa casa, a todas as crianças que nós desejamos sinceramente que cresçam na instituição. Falcone está aqui de passagem, a Ana já está com o pé no além mesmo, não tem jeito, né? Então vamos abrir caminho para que aqueles que vierem depois de nós tenham a base, o exemplo, a solidariedade, a fraternidade. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão lá embaixo, os jovens estão, a casa ferve de trabalho no bem, de recursos a favor do próximo. Agradecemos a Jesus, as flores que aí estão, né, sempre enfeitando a nossa mesa, trazidas pela sensibilidade da nossa Maria Dirce. Agradecemos a oportunidade daquela instituição que começou com meia dúzia de gatos pingados, né, seu Ilma? Ainda ontem, lá na rua Dom Pedro II, hoje a gente vê realizando o Natal com mais de 150 toneladas, realizando uma festa junina para mais de 8.000 pessoas, no serviço do bem, no serviço de Jesus. Na FEAC, a mulher não é mais do que o homem não é mais do que a mulher não é menos que o homem não é menos que a mulher. Estamos juntos no trabalho do bem, pedindo a Jesus que seja feito em cada um de nós, segundo as possibilidades do além. E se Ele nos der e nos mantiver na força do trabalho positivo, se tivermos juízos para perseverar, porque está no Evangelho, somente aqueles que perseverarem verão a Deus, estaremos cada vez mais crescendo no trabalho de cada dia, na renovação pessoal, na transformação íntima, na educação dos nossos sentimentos, no crescimento. Para que na próxima encarnação, seja vestindo um corpo de anatomia masculina ou feminina, possamos levar adiante este propósito de caminhar reto para a frente e para o alto. Deus abençoe a todas as crianças que estão no salão e na FEAC nessa noite, do Brasil e do mundo. Deus abençoe a todos nós que temos dentro de nós uma criança interior. Façamos as pazes com a própria consciência, fazendo as pazes com Deus e deixando brilhar a nossa luz. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Que assim seja. Nós vamos passar para a segunda parte, não é isso? Temos aqui alguns avisos, né? Nós queremos lembrar que a nossa casa está transmitindo a palestra de segunda-feira, em parceria realizada com o site da Rede Amiga, www.redeamigo.com. Amanhã, terça-feira, às 18h30, GVV,
Grupo de valorização da vida para pessoas que aprenderam a valorizar mais a vida, como para pessoas que estejam com pensamentos inconvenientes de autodestruição. Dia 15 do 3, dia 15 agora, quinta-feira, reunião pública, quem vai falar é a Jussara Goretti, às 14 horas e 30 minutos. Neste sábado, às 19 horas, Cine FEAC, os 3 aspectos do Espiritismo com o nosso doutor Haroldo Dias. Domingo, dia 18, às 9h30, campanha do quilo, no bairro Teixeiras. O encontro é às 9h30 da manhã, em frente ao posto policial. Quem quiser participar, será uma alegria. O nosso Carlos Alberto de Belo Horizonte esteve aqui a semana passada proferindo o seminário do SOS Preces. E na correria esqueceu este banner que ficou pendurado ali. Pediu para mandarmos pelo correio. Pelo correio não podemos mandar porque o objeto não pode ter mais do que 1 metro. Pela transportadora não podemos mandar porque não tem nota fiscal. Eu pergunto, alguém aqui está indo para Belo Horizonte essa semana? Tem como entregar isso em Belo Horizonte? Tem? Pronto, quem tem madrinha não morre pagão. O endereço está aí, tudo direitinho, telefone, se quiser o e-mail para fazer contato, tudo certinho. Nós vamos passar para a segunda parte, contando com o silêncio e a oração de todos. Cadê a nossa enfermeira? Cadê a nossa enfermeira? Cadê? Não. Ela me disse de um acidente que teve com o Juste. Ah, está na cozinha? Como é que é o nome do homem que ela falou? Não sei o que, Juste, foi acidentado, o ônibus passou em cima dele ainda há pouco, na Santo Antônio. Você estava lá? É amigo nosso de Astolfo Dutra, mas o primeiro nome dele, Juste. Vamos vibrar por ele, vamos vibrar por todos que estão enfrentando os desafios, os acidentes. Quer apagar a luz para nós, fazendo favor? Quem está com criança pequena no colo pode furar fila. Os demais, por favor, permaneçam sentados aguardando. Agradecemos, Jesus, as bênçãos da reunião desta noite. Pedimos que os lares dos nossos companheiros internautas, dos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, de todos aqueles que estão sintonizados com a casa, que a nossa Terezinha de Castro, a nossa Maria da Glória Magaldi de Souza Casale e todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa instituição, possamos perseverar nos caminhos do bem e nos caminhos do amor. Abençoa os nossos propósitos de cada dia aprender mais, servir mais e estarmos contigo, assim como tu estás com cada um de nós. Que o movimento espírita de Juiz de Fora, da Zona da Mata, das nossas Minas Gerais, do Brasil e do mundo, possa proliferar. Vibramos para a nossa irmã Anelisa, daqui em Dubai, ela que está lá com as responsáveis de um grupo espírita, para o nosso Jefferson e a nossa Valquíria nos Estados Unidos da Norte América, para o nosso Alex Setime na Austrália. Pedimos, Jesus, as tuas bênçãos por estes homens e mulheres que estão sustentando o espiritismo fora das terras do Brasil. Que a tua paz possa fortalecer a cada um de nós, que a chuva desça macia e que o retorno ao lar seja para uma noite de sono e de descanso, para que em espírito possamos continuar o nosso aprendizado no mundo maior. Contando com o silêncio e a oração de todos, encerramos a primeira parte das tarefas dessa noite, rogando as tuas bênçãos em favor de cada um. Sê conosco, amigo querido, hoje e sempre, que assim seja.